Olá a todos, bem-vindos ao Arte de Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre rotação, eu vou apresentar para vocês pela segunda vez a segunda lei de Newton, tá? Mas na última vez eu demonstrei isso na nossa série de forças por um movimento de translação, ok? E é muito interessante perceber que a segunda lei de Newton ela se mantém de uma forma um pouquinho mais diferente, né, óbvio, para as rotações também, né? E isso nos permite ter mais liberdade para a resolução de exercícios, né? Porque muitas vezes, como eu já disse várias vezes, o movimento não é apenas uma translação muitas vezes, ele é um movimento composto, né, então pode ser uma translação com uma rotação, tudo ao mesmo tempo, né, então são movimentos um pouquinho mais complicados. Então nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a forma dessa segunda lei de Newton para rotação, né, obviamente utilizando vários resultados que a gente já viu durante o canal, então eu convido vocês a reverem as suas aulas ou rever vídeos no meu canal, né, para vocês estarem craques em todas as formas que eu vou dar uma relembrada para vocês, beleza? E depois a gente vai resolver um pequeno exercício, tá, realmente seguindo a nossa filosofia de exercício simples para ver uma aplicação direta, beleza? Para vocês terem uma noção de qual que é a utilidade do que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então eu fiz um pequeno desenho aqui para vocês, né? Então eu fiz um referencial XY, né? Temos uma barra de metal de massa negligenciável com uma massa pontual M, né? Na ponta dessa barra, né? Distante um ângulo θ de x, ok? E a gente aplica uma força F. Então aqui eu já decompus a força para vocês, né? Então, obviamente, a força F ela é decomposta como uma força tangencial, né? Então aqui vocês têm que pensar que é uma rotação, está girando em torno desse eixo Z, né? Então em torno desse ponto O. Então aqui a gente vai ter uma força tangencial e a força radial, ok? Lembrando, como eu já falei nos últimos vídeos, a força radial não importa para a rotação, tá? Então ela existe, vocês não podem esquecer que ela existe, mas para a rotação ela não é importante, ok? É a força tangencial que faz todo o esforço, né? Então eu expliquei isso no vídeo de torque. Beleza? Então, obviamente, eu vou fazer uma segunda lei de Newton da forma que a gente já conhece, né? Então, a soma das forças é igual a massa vezes aceleração, né? Lembrando que tudo isso é linear e depois eu vou passar em angular. E eu só vou utilizar para o referencial FT, beleza? Então, por quê? Porque o referencial de FT é o que importa para a gente. Então, obviamente, eu posso projetar em vários outros referenciais, né? Outros eixos, mas isso não nos ajuda em nada, beleza? Então, já projetando no eixo FT, a gente vai ter que a força tangencial, então FT, vai ser igual a massa, né, então a massa pontual, vezes a aceleração tangencial, então AT, beleza? E agora, tendo essa igualdade aqui, eu vou utilizar o que a gente viu no último vídeo, que é o torque, ok? Então lembrando, o torque, que eu noto ele tal, né, torque que é igual a tal, então ele é igual a força tangencial, né, então a força vezes seno do ângulo, né, da força, eu não botei ângulo aqui porque eu vou utilizar diretamente a força tangencial, então a força tangencial vezes a distância aqui que eu não anotei, né, mas é uma distância de R, ok, como sempre. Então temos o torque que é Ft vezes R, beleza? Ft, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração tangencial, então o torque vai ser massa vezes a aceleração tangencial vezes a distância r, beleza? Só que nos últimos vídeos eu apresentei, né, o que seria a aceleração tangencial. Né? Eu demonstrei para vocês que a aceleração angular aqui é a mesma coisa, é igual a alfa, né, que é a aceleração angular, vezes r. Né? A aceleração tangencial é a aceleração angular vezes a distância r, beleza? Então, ora, a gente tem AT que é igual a alfa vezes R, beleza? Então eu vou substituir, então isso implica que tal vai ser igual a massa vezes alfa vezes R ao quadrado, beleza? Então aqui, né, obviamente são números reais, então eles são, a gente tem a comutatividade, então eu posso passar o R ao quadrado para o outro lado, então temos mR ao quadrado vezes alfa. E mR ao quadrado por uma massa pontual nada mais é do que a inércia, ok? A inércia rotacional que a gente já fez 2 vídeos sobre. Então no final, a gente tem que tal igual a inércia rotacional I vezes a aceleração angular alfa, e isso daqui é o que a gente chama da segunda lei de Newton para a rotação, ok? Então é parecido, tá? É parecido, só que em vez de massa a gente tem inércia, em vez de aceleração a gente tem uma aceleração angular, e como, obviamente, por análise dimensional, a gente não pode ter uma força aqui, a gente tem que ter um torque, e é o nosso torque, ok? Então, obviamente, é o mesmo princípio para outra, a segunda lei de Newton, né? Então, isso daqui também funciona como uma soma, tá? Então, a gente pode falar que o torque total igual à soma dos I vezes alfa, né, alfa I, etc. Funciona exatamente igual, só que obviamente são termos diferentes e o valor no final é diferente, porque aqui a gente está tratando de torque,
tá? E não de força, né? Então lembre-se, o torque é newton vezes metros. Então vamos fazer esse pequeno exercício, tá? Exercício simples, mas bem completo. Então a gente supõe que temos um bloco, né, de massa M de 1,2 quilogramas que está sendo suspenso com uma corda, né? Temos um sistema de polia, né? E temos um disco cheio aqui de massa M de 2,5 quilogramas, né? Tal que o raio desse disco, né, que eu notei pequeno R, mas seria grande R, é de 20 centímetros aqui, beleza? Então eu vou até corrigir porque senão vocês vão confundir, beleza? E a gente quer calcular, né, a aceleração, de queda desse bloco, a gente quer calcular a aceleração angular do disco, né, sabendo que obviamente essa corda ela não escorrega, né, porque se ela escorregasse a gente ia ter uma uma fricção aqui e ia ficar bem complicado, né. Então a gente vai supor que não escorrega, que a massa a corda é de massa negligenciável, e as únicas forças que a gente tem que se preocupar é a força gravitacional, a tensão da corda, beleza? Então vamos lá. Então primeiro vamos nos concentrar onde a gente já está acostumado, ok? Então eu quero calcular as forças que são submetidas nesse bloco aqui. As forças que estão submetidas a esse bloco são forças lineares, né? Então são forças de translação, o que a gente já sabe fazer. Então a gente isola esse corpo, a gente vê quais são as forças que estão sendo aplicadas a esse corpo, né? A essa massa que a gente considera pontual, né? Então a gente sabe que dependendo do nosso eixo. Obviamente aqui o que nos importa somente é o eixo Y, né, então o nosso eixo, vertical aqui. Então a gente sabe que vamos ter uma tensão, a gente vai ter uma aceleração, a gente vai ter uma força de gravitação, beleza? E a nossa massa. Então, depois de projeção feita, a gente sabe que a primeira equação, né, então a nossa equação 1, vai ficar igual ao quê? Então em projeção em y, ele está subindo, né, então eu vou até desenhar aqui, né, temos o nosso y aqui, então vamos ter o quê? A soma das forças, então T menos mg, então a força gravitacional direção para baixo, né, então temos o menos mg, vai ser igual a m vezes o bloco ele está com tendência a cair, né? Então a aceleração está para baixo, então temos m menos a, beleza? Quer dizer, vezes menos a. Então essa é a nossa primeira equação bem simples. Agora a gente vai começar a falar de rotação e aqui vai complicar um pouquinho as coisas. Então, primeiro de tudo, a gente sabe que a gente vai mexer com torque e a gente precisa de uma inércia rotacional, ok? Eu não vou calcular a inércia rotacional desse disco, eu vou deixar de exercício para vocês, você já sabe como calcular, né? Integral de r ao quadrado dm. Então, eu vou falar que a inércia rotacional desse disco é igual a meio vezes grande M, né, porque a massa desse disco é grande M, vezes R ao quadrado, ok? É um resultado famoso, tá? Então é bom vocês até aprenderem. A gente mexe bastante com discos, mas eu deixo de exercício para vocês, tá? Então não é muito complicado, é só passar em coordenadas polares que vocês vão conseguir calcular tranquilamente. Beleza? Então temos aqui a inércia rotacional, meio de mr ao quadrado, beleza? E agora a gente quer calcular o torque, beleza? Então a gente quer o torque total. O torque total. Então, o torque total ele vai sair do meio, né? E a gente vai calcular força, né? Então, o que a gente vai chamar aqui então da linha de ação, né? Então, quais são as forças aqui que exercem uma rotação? Vocês veem que na verdade é somente a tensão do fio aqui, beleza? A tensão do fio, quando a gente puxa esse disco, ele vai rodar, né? Então, a gente já vê, eh, pensando fisicamente, que a única força que vai ser importante aqui é o torque. Por quê? Porque a força gravitacional está nesse ponto aqui, né, e se a gente calculando com a fórmula do torque, né, o R vai ser nulo, então aqui o torque vai ser nulo, beleza? Então aqui só vamos ter a nossa tensão importante, beleza? Então o torque, né, o torque total ou o simples torque, a gente sabe que é menos R. Por que menos? Porque a gente tem que pensar no sentido de rotação aqui. A gente puxa para cá, a gente está fazendo uma direção, um sentido aqui, né, antitrigonométrico, né, a gente está passando de y para x, então vamos ter um símbolo menos. Então vamos ter menos r vezes a tensão, então t, ok? Ora, a gente sabe que o torque é a mesma coisa do que a inércia rotacional vezes a aceleração angular, então isso daqui implica que temos menos rt, que é igual a 1 sobre 2 mr ao quadrado, vezes menos alfa, tá? Por que menos alfa? Porque a aceleração angular, mais uma vez, vai estar no sentido negativo, ok? Então, ok, essa daqui é o que a gente chama de equação 2. Só que por enquanto a gente tá meio complicado, porque a gente tem duas incógnitas, a gente tem a aceleração angular e a gente tem a tensão, né? Então como é que a gente vai fazer isso?
Simples, a gente vai usufruir da aceleração tangencial aqui, né. A gente sabe que a aceleração tangencial AT é a mesma coisa que alfa vezes o raio, então alfa vezes grande R. Então isso implica que alfa vai ser igual à aceleração tangencial, né, e a aceleração tangencial nada mais é que a nossa aceleração A, então vai ficar A dividido por R, beleza? E depois de a gente substituir tudo isso, a gente vai achar então que T igual a 1/2 vezes grande M vezes A, beleza? Então assim a gente tem a tensão da corda. Então agora juntando essa equação aqui com essa daqui, a gente vai conseguir isolar a aceleração. Então a gente vai ter que A vai ser igual a G vezes 2m dividido por grande M mais 2m, né, então deixa vocês fazerem um cálculo com calma, beleza? E a gente tem todos os valores, a gente tem pequeno m, a gente tem grande M, G é 9,81, então no final a gente acha uma aceleração de 4,8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então agora a gente já tem A gente pode achar T também, né, então isso implica que T vai ser igual a 6 newtons, ok? Mais uma vez, utilizando A, que a gente sabe que é 4,8 metros por segundo ao quadrado, a gente substitui, a gente vai achar uma força de tensão de corda de 6 newtons, e com tudo isso a gente consegue achar a aceleração angular alfa igual a sobre grande R, isso daqui vai ficar igual a 24. E agora, qual que é a unidade da aceleração angular? Vocês lembram, é radianos por segundo ao quadrado. Então vai ficar 24 radianos por segundo ao quadrado. Então vocês veem que na verdade é bem simples utilizar a segunda lei de Newton para rotação. É só lembrar que não estamos mais trabalhando com força, mas sim com torque, tá? Então aqui eu fiz bem rápido, vocês podem fazer com calma, vocês podem projetar em todos os eixos, vocês podem listar todas as equações possíveis e vocês vão ver que no final vai ter coisas importantes que vão se sobressair, que são essas equações aqui, né? E a partir dessas equações vocês sabem resolver porque é basicamente né, facilitando usando fórmulas que a gente já conhece, né, então aceleração tangencial igual a alfa vezes r, né, isolando e substituindo. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.